Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o novo professor da turma de NR10, com módulo 2, Prevenção e Combate a Incêndio. Eu sou o Antônio Willa, minha formação é bombeiro civil, técnico de segurança do trabalho e técnico em meio ambiente. Hoje nós iremos iniciar esse módulo 2, onde nós iremos falar de combate e princípio a incêndio. Todos nós conhecemos que o fogo ele é essencial para a raça humana. Nós sabemos que o fogo ele contribuiu no princípio de tudo para que o homem viesse cozinhar seus alimentos, ter proteção dos próprios animais que viriam talvez ocupar cavernas juntamente com eles. Portanto, nesse entendimento que nós temos nesta tarde, nós iremos identificar que a descoberta do fogo foi uma coisa inusitada. Podemos até entender que foi por acaso. O homem ele tinha, na verdade, bem no começo, ele tinha um receio, um medo. Mas quando ele passou a manipular ou a dominar a química do fogo, para ele foi uma ferramenta fundamental. Portanto, nesta tarde, nesta aula, módulo 2, nós iremos ver que a contribuição do fogo para a humanidade foi uma contribuição muito significativa, sem a qual nós hoje não teríamos os elementos que nós temos para tirar o nosso sustento. Por exemplo, vamos dar aqui uma ideia, como nós iríamos ter um churrasco se o homem não dominasse o fogo. Então, são situações que a gente entende que foi necessário, é uma existência que o homem descobriu e dominou para estar trabalhando ao seu favor. Então, a descoberta do fogo foi a mais importante descoberta do homem da pré-história. Entendemos que o homem estava, de certas formas, vivendo sem ter este conhecimento e ele tinha uma esperança de talvez dominar este elemento. Ele tinha, na verdade, conforme está no módulo 2, ele tinha o fogo sempre quando tinha raios e trovões. Ele estava lá e quando algum raio caía em cima de árvores, incendiava, aí ele tinha a essência do fogo para ele. Logicamente que ele tinha os seus cuidados, as suas precauções, já tomando por base por prevenção. Porque quando se aproximava do fogo, sabendo ele que queimava, ele tomou certos cuidados. Mas quando ele conseguiu dominar, fazer que o fogo trabalhasse em favor de si, para ele, foi uma ferramenta muito importante. Portanto, para nós que já dominamos, já estamos acima dessa cultura de domínio do fogo, a gente tem que trabalhar sempre com esta prevenção. E o fogo serviu para o homem da época de proteção, aquecimento, preparação de alimento e o desenvolvimento. Vejamos entender como foi que estes homens da época que conseguiram dominar o fogo na sua essência e trabalhar com fogo para fazer sua proteção. Segundo os estudiosos, nós vamos entender que os homens, eles viveram na época, na Idade da Pedra, em cavernas. E cavernas, nós sabemos que também há comportamentos de animais noturnos que se resguardam nessas cavernas. Então os homens invadiam e com a ajuda do fogo fazia com que os animais fossem expulsos das suas cavernas. Então para ele já foi uma forma de domínio, né? Então nós vamos entender muito bem isso. Aí quando se descobriu o fogo, a química do fogo, então quando o francês Lavoisier concluiu que o fogo era uma reação em cadeia, ou seja, para se ter o fogo se precisava de 3 elementos. Esses elementos, se eles não estiverem próximos um do outro, não estiver em sincronia um com o outro, o fogo não vai existir. O fogo é o resultado de um combustível reagindo com o oxigênio, submetendo a ações de um agente ígneo. Aí nós temos um exemplo do isqueiro. O isqueiro ele tem uma pedrinha de carvão, ele sofre um atrito com um metal e abre lá uma centelha, que é o fogo. Se nós tivermos um papel ou um gás presente no ambiente, ele vai gerar uma combustão. Então, a presença do fogo se viu exatamente aí. O homem passou a dominar o fogo de uma forma
que favorecia tanto a ele como a proteção contra os animais, para cozinhar os seus alimentos e também fazer ferramentas de cortes para que ele utilizasse na lavoura, sabendo que quando o homem saiu das cavernas, ele passou a produzir o seu próprio alimento, porque anteriormente o homem trabalhava simplesmente comendo frutas. Ele não tinha uma outra coisa, porque o fogo não era dominado ainda. Quando ele passou a dominar o fogo, aí ele passou a se alimentar de um outro alimento, começou, podemos dizer, a assar carnes, peixes e outras coisas mais. Então vejamos bem, o fogo é uma reação química denominada combustão, onde há liberação de luzes e calor, provocada pela mistura em proporções ideais dos seguintes elementos. Nós temos o oxigênio, nós temos o combustível e nós temos a fonte de calor. Se nós pegarmos nos nossos dias atuais, muitas vezes, esses incêndios que acontecem nos prédios, nas casas, é exatamente a presença desses três elementos. O que é que ocorre muito conforme dado do Corpo de Bombeiro? Os incêndios nos apartamentos e até em residências, as pessoas saem de casa, deixam o ventilador ligado. O ventilador muitas vezes ele está com o capacitor já fraco e não está rodando, ele para. Só que a pessoa sai de casa achando que desligou. E vai para o trabalho, vai para o supermercado. Aquele ventilador ele ficou funcionando. Seu capacitor não estava, na verdade, liberando para que a hélice girasse, mas o motor ficou acionado. Ele começa a aquecer, começa a aparecer a temperatura. O oxigênio vem. De repente, como são partes de combustíveis, ou seja, os plásticos do próprio ventilador, ele derrete. Aí causa um incêndio. Então vejamos aí as três fontes. Eu tenho o oxigênio, eu tenho um combustível e tenho uma fonte de calor. Que era o motor que estava acionado, mas só que ele ficou superaquecido. Então esses três elementos ele provoca, na verdade, uma reação em cadeia, denominado o fogo. E muitas vezes nós temos aí vários incêndios, acidentes com fogo, porque as pessoas muitas vezes não se atentam para o risco, para o perigo que a qual elas têm dentro das suas residências. Então, os elementos essenciais do fogo, nós iremos ver o combustível. O que é o combustível? É todo o material que libera vapores inflamáveis, chegando ao ponto da combustão. Serve de campo de propagação do fogo, por exemplo, a borracha, o papel, o óleo, o gás, etc. O comburante é o elemento que ativa da vida, intensifica o fogo. É o oxigênio, é o mais comum dos comburantes. Se nós pegarmos, os nossos pais fizeram isso muito bem, para poder acender o fogo nas suas casas, o fogo, dizer, de lenha, eles pegavam um pedacinho de papel, um fósforo, riscava e começava a soprar para que o oxigênio adentrasse, trabalhasse mais naquele pequeno fogo e com o oxigênio soprando, aquela madeira, aquela lenha ou carvão iria se tornar em um incêndio, ou melhor, em um fogo aceso, para que eles pudessem trabalhar ou cozinhar os seus alimentos. O calor é o elemento que serve para dar início ao fogo, que mantém e incentiva a propagação. Ou seja, sem o calor, na verdade, nós não iremos ter a presença do fogo, mas o fogo com a presença do calor, ele é mais abrasivo, ele é, podemos dizer assim, mais forte. Então, o calor pode ser transmitido de um corpo para o outro, de três formas: na condução, na irradiação e na convecção. Então, é importante nós termos isso, que o oxigênio, muitas vezes, ele é necessário para que o fogo aconteça. Se nós estivermos em um ambiente que nós queremos talvez fazer assim uma fogueira, se o oxigênio for pouco, vai demorar a pegar. Mas se nós tivermos abundância de oxigênio, o fogo será mais rápido. Então vejamos bem agora para o ponto de fogo. É a mínima temperatura que os vapores do combustível aquecido, com aproximação de uma fonte externa de calor, entra em combustão.
E retirando a fonte externa de calor, a combustão cessa. Ou seja, aqui nós já vemos um exemplo de como se combater um incêndio ou um princípio de incêndio. Muitas vezes as pessoas, por um ato de desespero, no lugar dela retirar a fonte de calor, esfriando, muitas vezes as pessoas se atrapalham, jogam um elemento mais químico, que muitas vezes incendeia, e o fogo é pior. Na verdade, quando se vai se combater um princípio de incêndio, que está na nossa categoria, os civis, eles não combatem incêndio, o incêndio é para os bombeiros, mas princípios de incêndio, nós temos adequação a assim fazer, se faz necessário manter-se calma, porque às vezes as pessoas se machucam tentando combater uma coisa que elas não estão no controle emocional. Porque o que falta hoje nas pessoas é o controle. Se desespera do nada e de repente, no lugar que elas poderiam estar fazendo uma boa ação, uma boa atitude, combatendo um princípio de incêndio, ela provoca um maior. Então, a nossa orientação é que se alguém um dia passe por essa experiência, ele venha, na verdade, saber o que está fazendo. Não posso dizer o nome da empresa, mas trabalhei em uma empresa como um terceirizado e lá nós tivemos um incêndio. E as pessoas responsáveis pela empresa não queriam chamar os bombeiros. E chamaram brigada de incêndio, gastaram toda a sua reserva de extintores. E eu disse, meu amigo, chame os bombeiros, porque o bombeiro é que tem a capacidade para debelar qualquer incêndio. Nós somos simplesmente princípio. Princípio de incêndio eu consigo combater com extintor, mas incêndio é com linha de mangueira. Então o rapaz atendeu o que eu tinha dado a sugestão e chamou. E com 5 minutos, o corpo de bombeiro chegou com as viaturas, conseguiram fazer o trabalho muito bem feito, mas porque na verdade incêndio se combate, quem combate incêndio é os bombeiros. Nós temos um treinamento para combater princípio, coisas pequenas, coisas grandes a gente vai deixar para as pessoas que receberam o treinamento hábil para assim fazer. Vemos aqui o ponto de combustão. É a mínima temperatura em que os vapores de combustíveis aquecidos com aproximação de uma fonte externa de calor entram em combustão. E retirada a fonte de calor externa, a combustão continua se autoalimentando. Isto acontece por quê? Porque havia combustível. Enquanto aquele combustível não for totalmente queimado, a combustão vai continuar. Nós tiramos, podemos dizer assim, o calor, mas já o fogo tinha se propagado, já tinha dado o seu curso natural, que era queimar todo aquele combustível. Se eu retirar, mesmo assim. Então, o que é que se acontece hoje na prática? Quando a gente não consegue debelar um princípio ou mesmo um incêndio, a gente tem que tirar os demais materiais de combustível. Ou seja, tira de perto e deixa aquele que já está incendiando se consumir. É a única forma de se combater um incêndio. Assim nós aprendemos. Aqui nós temos o ponto de ignição, a temperatura da chama ou da fonte de calor. É necessário sempre ter o calor para que se tenha o fogo. É a temperatura necessária para inflamar a mistura ou os vapores de combustíveis. Se elevarmos o combustível acima do ponto de ignição, ele explode. Se chama autoignição. Um exemplo disso, nós temos o solvente, que ele chega a uma temperatura de 38 a 43 graus, ele já incendeia. É o ponto de fulgor, o ponto de ignição. Então, o solvente, para vocês terem uma ideia, é o fogo mais diferenciado que eu encontrei por onde já passei. Se eu pegar o fogo do álcool, da gasolina, do diesel e o fogo do solvente, é totalmente diferente. A gente vê a diferença na queima. Eu já fiz alguns experimentos com relação a isso em outra empresa que trabalhei e percebi que o solvente, o fogo, ele é mais abrasivo.
ele é muito mais prejudicial, ele queima mais rápido e posso lhe dizer com segurança, ele é mais maléfico na sua estrutura de queima. O solvente ele queima e explode. Se nós pegarmos o combustível ele não queima na sua profundidade, ou seja, a gasolina é só por cima, na superfície, são gases. Mas o solvente, ele vai queimando toda a sua estrutura, por isso ele é um fogo mais abrasivo. Combustível é todo material que libera vapores inflamáveis, chegando ao ponto de combustão. Se nós olharmos no posto de gasolina, quando a gente vai abastecer o nosso carro, se nós olharmos no retrovisor, quando a bomba está acionada para o tanque do nosso carro, nós percebemos que há uns vapores sendo desprendidos, porque a gasolina está sendo jogada ou derramada dentro do tanque do carro e os gases, eles começam a fugir. Aí veja aí o porquê que não é recomendado fumar em um posto de combustível, porque os gases ali são presentes todo momento. E algum desavisado muitas vezes passa por lá e provoca um grande incêndio, um grande prejuízo para o dono do posto de combustível. Vemos aí a forma de condução. Muitas vezes o incêndio começa e a gente não entende o porquê, que se passou para um outro lado, mas existe uma forma de transportar o fogo por uma forma chamada condução, a segunda, irradiação, a terceira, convecção. A condução ela é propagada através de um meio físico, continuidade de molécula, uma barra de aço. Se nós pegarmos uma barra de aço e ela for aquecida, em toda a sua extremidade, a temperatura estará nela. Então, todo o material combustível que estiver próximo desta barra de aço, ela vai incendiar, porque a temperatura presente na barra de aço vai ser por completo, não é por parte, mas toda a barra de aço estará com a temperatura excessiva. A irradiação é prorrogada ou propagada, a sua propagação, por ondas caloriféricas, que um corpo aquecido transmite em todas as direções semelhantes. Aí vemos um exemplo da luz, o calor do sol. O calor do sol, ele não pega só em uma parte, mas toda parte ele está presente. E muitas vezes nós não queremos compreender isso, mas isso é chamado de irradiação. O fogo, quando ele vem, aquela temperatura começa a preencher o ambiente, começa outros elementos que não tinham sido ainda incendiados, começa a pegar fogo, porque a irradiação faz com que isto aconteça. A convecção é a propagação através de um meio circulante gasoso ou líquido. São correntes térmicas de vapores. Ou seja, se há gases no ar, no ambiente, como por exemplo nós temos o vazamento de GLP, que todos nós conhecemos, se uma casa for forrada, tiver um vazamento de GLP, alguém acender a luz ou apagar, provocando o agente ígneo, toda aquela construção ali será explodida, porque os gases estão desprendidos dentro do ambiente. Então, quando eu faço um agente ígneo, ou seja, quando eu acendo a luz ou apago, que é um corte de energia, e abro uma centelha, aí os gases presentes no ambiente, eles explodem. Isso é chamado de convecção. É importante nós termos isso sempre em mente para a segurança nossa e da nossa família. O triângulo fogo é como um tripé. Eliminando-se uma das pernas, acaba a sustentação, isto é, o fogo se extingue. Ou seja, que não haja agente ígneo, que não haja combustível, que não haja o oxigênio. Dos três, tirando um, nós já conseguimos debelar este princípio. Vemos aqui os métodos de extinção. O método de extinção pode ser por eliminar o calor, provocando resfriamento no ponto em que ocorre a queima. Se nós pegarmos um extintor, que numa próxima aula nós iremos certamente ver isso, o extintor de água, o agente água, ele serve para resfriar.
Se eu jogar água em um material que esteja em combustão, a queima cessa, porque eu estou provocando resfriamento. Pode-se eliminar o calor provocando resfriamento no ponto em que ocorre a queima. Resfriamento diminui-se a temperatura do material incendiado. A água é excelente para resfriar. Então, o agente universal para se combater incêndio, na verdade, é a água. Existem outros agentes, lógico que nós iremos ver numa próxima aula, mas a água, ela é o agente universal. Sem água, jamais os bombeiros conseguiriam apagar grandes incêndios que a qual eles fazem isso. Pode-se ainda eliminar ou afastar o comburente, o oxigênio, do lugar da queima. Abafamento é obtido pela aplicação de um agente extintor que deslocará o ar da superfície do material em combustão. Esse agente extintor aqui nós estamos falando do pó químico, que na verdade hoje eu acredito que não se usa mais, porque hoje nós utilizamos o pó ABC. É um agente extintor universal para princípios de incêndio. Quando eu faço o abafamento, aquele pó que o extintor, a gente direciona o extintor e ele vai até as chamas, então ele faz um isolamento de oxigênio. E o oxigênio ele não consegue penetrar. Aí as chamas deixam de existir. Pode-se eliminar a substância que está sendo queimada. Esta é uma solução nem sempre provável. Ou seja, se você entrar numa casa que estiver incendiando, vamos dar um exemplo, o sofá está pegando fogo. Você não pode retirar o sofá. Então, joga água, que é um incêndio classe A, que é o agente extintor universal, a água, resfriando, no caso, a matéria que está sendo queimada, o sofá. Porque retirar, na verdade, o material que está sendo queimado não se pode, porque senão você vai provocar um acidente com você mesmo. A retirada do material combustível evita a propagação do incêndio. Um exemplo, aceiros em mata. Então, explicando aqui a situação do aceiro. O aceiro nada mais é, eles fazem uma abertura na parte que iria ou que está sendo queimada, mais à frente, tipo uma barreira, ou seja, uma estrada. Eles abrem uma estrada, uma vala, tira aquela parte de vegetação que poderia ser queimada e eles tiram, interrompendo a continuidade do fogo. Então o aceiro é exatamente feito para isso, para impedir que o fogo se alastre, vá mais à frente, tenha mais força. Quando o fogo chega nesse aceiro, ele para, porque ele cessa de queimar. Ele queimou tudo aquilo que já vinha queimando, até o aceiro. Chegou o aceiro, ele não tem mais nada para queimar e o fogo cessa. Aqui é uma outra colocação que a gente pode entender. Eu puxo sempre para casa, porque moramos na cidade. Mas quem mora nas áreas urbanas, ou melhor, rural, eles podem ter esse incêndio aqui. E nem sempre ele vai ter a condição de combater esse incêndio, nem sempre. Então, o que ele orienta aqui é fazer o aceiro. Ou seja, vai queimar só até onde você fez o aceiro. Aí ele não ultrapassa. Mas como a gente vê nas grandes queimadas em floresta, e é típico do nosso Nordeste, precisamente no Ceará, nas margens da BR, muitas pessoas passam no verão, fumando nos seus carros, e jogam uma coxinha de cigarro. E aquela coxinha de cigarro com a temperatura ambiente que é favorável, muito quente, muito calor, a vegetação seca, e de repente propaga-se um incêndio. O bombeiro vem e muitas vezes eles não querem nem jogar água. Se tiver já um aceiro feito lá na frente, como uma estrada, eles preferem esperar toda aquela vegetação seca queimarem, porque é muito mais barato para eles, que não vai trazer transtorno a ninguém. Eles só jogam a água quando alguém vai passar pelo perigo ou está sendo, na verdade, prejudicado por aquele fogo. Nós tivemos um exemplo aqui, próximo a Pacajus, é uma propriedade que tomou fogo por inteiro. Os bombeiros foram lá e disseram, não vamos aqui gastar a água dos tanques. A água dos tanques é para preservar a vida, as casas. Enquanto estiver queimando aí na parte vegetativa, que não vai atingir casa, não vai atingir morada,
podemos dizer assim, currais de animais, pode deixar queimar, porque isso aí vai nascer de novo. Já as pessoas não, nós temos que precaver. Ou seja, a orientação do Corpo de Bombeiro era ter uma reserva ali que resguardasse e segurasse a vida das pessoas que estivessem em casa. Se o fogo passasse do lado, não tinha problema. Portanto, a retirada do material combustível evita a propagação do incêndio. Um exemplo, arceiros em matas. E os bombeiros eles sempre fazem isso. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.